Vocês estão preparados? Então repita comigo. Superar para avançar. De novo, superar para avançar. Amém? Esses dias nós estávamos numa reunião aqui no grupo de louvor. E nós estávamos comentando sobre algo que eu e o bispo escutamos durante uma pregação do apóstolo Davi, que esteve aqui. Que ele ia trazer uma ministração na conferência ali que nós estávamos, que para ele, essa ministração é um calcanhar de Aquiles, né? Quem lembra quando estudou história? Calcanhar de Aquiles é um termo que a gente usa da história para dizer era um ponto fraco, né? Você pode ter forte em várias áreas, mas sempre tem um ponto fraco. E aquela ministração que ele ia falar sobre paternidade, ele falou era um ponto fraco. Porque era algo que não estava pleno na vida dele, mas que ele tinha que ministrar, porque Deus tinha colocado, mas ele tem ainda uma certa dor, né, por falar de paternidade, mas que ele ia cumprir, obedecer ao Senhor mesmo com aquele ponto fraco. E nós estávamos comentando aqui no louvor sobre isso. E essa reflexão que eu quero trazer essa noite. Muitos de nós, né, muitos não, todos, temos pontos fracos. Temos fraquezas, deficiências, feridas, muitas vezes fruto da velha criatura, pecados. Todos nós temos esses pontos fracos e que muitas vezes, e todas as vezes, nos impede de avançar. Todas as vezes. Não tem como a gente ter um ponto fraco bem forte na nossa vida. Aquele ponto fraco que domina mesmo. Que ele acaba sendo uma fraqueza, mas que fica tão forte que vira uma fortaleza na nossa vida. Que nos impede de caminhar, que nos impede de avançar, que nos impede de ir além. Porque é uma fraqueza que tornou uma fortaleza, que ficou tão forte que nos faz não cumprir o que Deus tem, ou não cumprir tudo aquilo com excelência. E muitas vezes eu e você nós damos desculpa. Deus pode me usar nessa área, mas nessa não, porque eu não consigo. Nessa não, porque eu não consigo. Pode me usar nessa área, mas nessa não. Olha, aqui eu vou bem. O que o senhor quer que eu faça? O senhor quer que eu coloque a mesa aqui? Ótimo, é essa parte que eu vou bem. Não, Deus está te chamando agora para pregar. Não, essa parte não, Deus, que eu não sei. Mas essa parte eu vou fazer bem. Glória a Deus pela parte que o Senhor te chama e você está fazendo bem. Mas existem chamados, existem coisas que o Senhor vai colocar na nossa vida e que nós vamos precisar romper as nossas fraquezas. Vamos precisar ir além daquilo que nos limita. Muitas vezes, e eu te digo que todas as vezes, o chamado do Senhor, qualquer mudança, qualquer superação não é confortável para nós. Você imagina um bolo crescendo ali na assadeira. Se ele pudesse falar, será que é confortável para ele tomar aquela forma? Ele vai crescendo, estou crescendo. Ai, tem um limite aqui, não posso crescer, vou crescer um pouquinho para cima. Parei de crescer. Imagina se ele pudesse falar, ai, está doendo minhas costas, estou aqui encostando aqui na assadeira, não posso crescer mais, está difícil. Talvez se nós pudéssemos escutar ele falando, nós escutaríamos alguma coisa. Está difícil tomar forma, porque dói. Superar dói. Ir além das nossas barreiras dói. Traz desconforto, traz algo que nós não gostaríamos de passar, porque nós temos que enfrentar alguma coisa. Nós temos que enfrentar para ser, nós temos que enfrentar para ir. É difícil, não é fácil, mas nós precisamos superar para avançar. Isso coloca em jogo o nosso chamado, a nossa vida ministerial, que o Senhor colocou nas nossas mãos. Quando nós falamos das parábolas dos talentos, vocês lembram dela? Um pegou os talentos e escondeu, de medo. Um servo foi lá e plantou, o outro plantou, mas o terceiro foi lá, não, eu vou esconder, eu tenho medo desse Senhor. O que ele vai falar? Por medo, uma fraqueza dele, ele não fez o que tinha que fazer. E nós achamos que Deus vai entender os nossos medos. Deus sabe que eu tenho medo. Deus sabe que do meu coração que eu tenho medo disso, então eu não vou. Mas não é assim que Deus nos ensina. Nós precisamos expor, eu tenho medo, eu tenho essa fraqueza. Muitas vezes é até confortável desistir para não ter que enfrentar o medo. Uma vez, vocês sabem disso, que eu tenho medo de barata, né? Eu estou melhor, antes eu tinha pavor. Eu já deixei de ministrar encontro porque eu sei que tinha barata. Eu já deixei. Não fui, não vou porque eu sei que está infestado de barata aquele lugar. Eu não vou. E não fui. Não fui.
falei não para o Senhor, porque é o meu medo de barata. Depois do primeiro não que eu falei, Deus, não falo mais não. Eu vou, a outra vez me chamaram, eu vou com medo, mas eu vou vencer esse medo. Aí eu fiquei pensando, o que pode acontecer? A barata andar de cima de mim. Se eu sentir ela em cima de mim, o que eu vou fazer? Eu vou tirar. Ela vai morder? Não. Eu fiquei fazendo isso. Pode ser uma besteira, mas para mim era um pavor. Tá, se eu ver uma viva, o que eu faço? Eu corro. Não posso pisar. Por que eu posso pisar? Porque ela é pequena, eu sou grande. Só quem tem medo de alguma coisa sabe como é difícil enfrentar. Eu tive que ir calculando na minha mente como enfrentar esse medo. Vou fazer isso, então ela vai vir em cima de mim. E eu me lembro que, num outro encontro que eu tinha ido, a pastora Janete até deu uma direção. Gente, vão lá, limpem os quartos, cuidado, que está infestado de baratas. As meninas têm medo. E eu tinha mais medo que todas ali, eu acho. E tive que enfrentar. Mais uma vez falei não para Deus por causa disso. De pavor. Eu falei, não vou mais falar não para Deus. Deus me chamar, eu vou. Isso para muitos pode ser bobo, né? Mas eu já falei não por causa disso. Por causa do medo. Mas a outra vez eu fui. E a outra vez que eu fui decidida a enfrentar, não vi uma barata. Nenhuma. Procurei, entrava no banheiro, virava tudo, ia dormir, virava colchão, ver se não tinha, ver se não tinha. E a gente dormiu com a fresta na porta. Não vi uma. No dia que eu decidi enfrentar, parei de ver. Porque no dia que eu estava com medo, parecia que elas me olhavam assim, com aquelas anteninhas. Mas eu tive que vencer. Era muito mais fácil, mais agradável para o meu eu falar, não, não vou. Muito mais fácil. Mas eu tive que vencer. A gente tem muito medo que nos impede. Igual quando eu fui começar a dirigir, já tinha carta, o bispo que me ajudou aqui em Bauru. Nunca dirigi em Curitiba antes de ter carta. Pá, cansei de parar o carro no meio da rua e sair chorando. Cansei de fazer isso por causa de uma subidinha. Cansava, mas superei, tive que superar. Foi fácil? Não foi fácil. Só quem tem medo sabe, é terrível você ter medo. A vontade é nunca dirigir na vida. Mas graças a Deus superei. Foi. Já foi um medo vencido. Só que quantos de nós temos medo de fazer a vontade de Deus, de superar coisas em Deus? Deus te chama para algo e a gente diz não porque tem medo. Tenho medo do microfone, tenho medo, eu quero fazer só isso. Isso eu vejo que é meu chamado. Não, Deus não tenha isso para você agora. Não, outra coisa não dá. Outra coisa eu não vou, porque eu tenho medo. Outra coisa eu não vou, porque minha vida assim não está tanto em santidade. Então, conserta a vida e põe em santidade. Ah, esse aqui eu não vou porque tem que chegar chegando e eu não gosto. Eu sou uma pessoa que não gosta de chegar chegando, mas tive que aprender a chegar chegando. Se eu pudesse chegar e ficar escondida atrás de alguma coisa, eu ia preferir. Mas não dá como pregar escondida, né? Não tem como. Mas tive que superar. Medos que nós temos que superar. Medos de errar. E isso a gente faz. Não vou fazer porque eu tenho medo de errar. Não estou colocando o pecado, tá, em jogo. Medo, se eu for fazer, não vou gostar. Então, não vou fazer. Será que não vai gostar? Será que não vai gostar? Né? Ou, às vezes, a gente até culpa as outras pessoas pelos nossos medos. Uma vez eu escutei de uma ovelha, que já não está na igreja, você não valorizou o meu chamado. Você não fez o meu chamado acontecer. Eu falei, mas eu que tenho que fazer o chamado acontecer? Eu que tenho que lembrar de tudo, eu que tenho que lembrar que a pessoa tem um chamado. Quem tem um chamado é a pessoa que coloca diante de Deus. Né? Mas eu coloquei aqui o chamado, já te falei que eu tenho esse chamado, mas vai atrás do chamado, vai estudar, vai atrás, vai fazendo uma hora, se é visto. Não é, e também não é a hora, agora eu me lembro quando eu comecei, agora eu quero dançar, eu fui para dança. Fui para dança, fui dançando lá, aí fiquei muito cansada. Aí falei, vou cantar. Não foi na hora que eu comecei a cantar que eu fui cantar no microfone. Não foi em um mês. Foram anos fazendo teste e não passava. A pior coisa é você fazer um teste na frente de todo mundo e não passar. Mas era um teste, era na frente de todo mundo e eu fui reprovada. Isso me ajudou a crescer. Devia ser um teste só numa salinha, para ninguém ver. Não, o teste era na frente de todo mundo e a gente reprovava na frente de todo mundo. Não desisti por causa disso. Se eu tivesse desistido, talvez não estaria... cantando, adorando ao Senhor, como é o meu chamado. A culpa ia ser de Deus, da Janete, ia ser de quem? Se eu tivesse parado na primeira vez que eu reprovei? Ia ser minha. Deus não mandou parar. Deus só falou que naquela hora eu não tinha passado. E era para continuar ensaiando. Várias vezes, por anos. Até que um dia eu fui chamado para fazer um solo. Mas se eu tivesse desistido lá, eu não teria chegado ao solo. E é isso que eu quero trazer para vocês. Não tenham medo de ser reprovado para ser aperfeiçoado. A gente tem medo de ser reprovado. A gente tem medo de falar, não está bom. Não está bom e você vai fazer ficar melhor. Não está bom assim, mas eu vou me esforçar para ficar melhor para o Senhor. A gente não vai receber o sim toda vez. A gente vai receber muitos nãos nesse processo de aprimorar, nesse processo de superar para avançar.
E a gente tem que ir para cima, e a gente tem que se expor. Quantas palavras que eu recebo hoje, quanto tempo que eu sou pastora. Quantas palavras? Vai, não tenha medo, Deus vai te chamar para isso. Coisa que eu nem tinha pensado em fazer, que no momento eu nem estou com medo daquilo, mas já sei que Deus me conhece e vai saber que eu vou ter medo daquilo. E Ele já está falando para eu não ter. Porque eu sou limitada, gente. E a gente vai ter fraqueza, sabe por quê? Porque a glória tem que ser dele. Então você nunca vai fazer, hoje eu estou aqui pregando para uma multidão de 1000 pessoas, totalmente firme, totalmente capacitada, sabendo o que eu vou fazer. Não. Você vai ter se preparado, vai estar nervoso, porque você está trazendo uma palavra que não é sua, e vai clamar ao Senhor para que essa palavra que você está clamando por misericórdia cumpra o propósito que ela vai sair de você. Com uma pessoa, com 10 pessoas, com 1000 pessoas, no primeiro ano de ministério, no 30º ano de ministério, vai ser sempre assim, porque a glória é dele. Eu me lembro quando a gente ministrava encontro, eu nem sei quantos encontros que eu já ministrei, foram muitos, muitos anos, mais de 10 anos ministrando encontro, e eu me lembro que eu estava, sei lá que encontro que era, e eu ia entrar para ministrar, falei, meu Deus do céu, estou tão nervosa. Ela, você fica nervosa? Falei, todas as vezes. Eu não acredito, todas as vezes, porque a palavra não é minha, esse povo não é meu, e eu tenho que trazer a palavra do Senhor para eles. Todas as vezes dá um frio na barriga. Não acredito? Pode acreditar. E todas era a mesma coisa. Então, vai com nervoso, mas tem que ir. É isso que eu quero trazer para vocês. Vai com medo, com nervoso, me achando incapaz, achando que eu não consigo. Se Deus mandou, a tua vida está ali, você está obedecendo ao Senhor, faça. Mas eu não sou de chegar chegando. Chega chegando, vai com vergonha mesmo. As pessoas do nosso lado, né? O introvertido, ele sempre aprende com o extrovertido. Aprenda com o extrovertido se você é introvertido. Aprenda, vamos aprender. Igual eu já falei que nós fomos num evento ali. Eu morria de vergonha de ver alguém assim famoso e pedir foto, mas aprendi com meu marido. Agora, alguém famoso, eu já estou indo lá para tirar uma foto. Se eu quero, se alguém quer, pronto, posso tirar uma foto? O máximo que a pessoa vai falar é o quê? Não. Então tá bom, obrigada, eu saio. Morri por causa disso. Uma vez que eu já falei, uma vez que a gente foi em Marília, estava a Júnia e a Camila Barros, é isso? E elas entraram correndo, eu queria tirar uma foto. Fomos lá, a gente pode chamar elas para tirar uma foto? Não pode mesmo, não pode. Falou umas 3 vezes, até eu desistir. Mas enquanto estava me falando não, eu estava insistindo e olhando e ver se eu via. Mas não podia, não fui embora. Fui embora sem foto. Mas pedi e vou pedir outras vezes. Uma vez a gente estava na conferência, estava a Júnia, que eu gosto dela. E a gente saindo, Júnia, quer tirar uma foto? Ela, olhou e voltou. É uma coisa boba, gente, mas só quero dizer que é uma coisa que a gente vence. É uma coisa que a gente tem que fazer. Por vergonha eu não vou fazer. Por medo eu não vou fazer. E Deus não quer isso pra gente. Ele quer que a gente rompa. Que a gente vá além. Eu tenho medo, eu tenho vergonha. Se eu for pregar, posso até chamar Jesus de Genésio, posso errar. Já errei muitas vezes. Já errei nome. Muitas vezes pregando, já errei. Vou errar ainda, né? Errar a marcação, falar versículo errado. Vai passar vergonha, vai arrumar. E vida que segue, tem outra pregação depois. Vai sempre passar vergonha, a gente vai sempre errar, vai falar às vezes que não deve, vai confundir o versículo, mas a gente vai procurar melhorar. Que nem, quantos anos eu canto aquela música Clame ao Senhor, eu falei, Valdo, canta comigo que não estou conseguindo entrar na nota. Não consegui, ele me ajudou a entrar na nota. E que se entra errado às vezes, mas vamos consertar. Passa vergonha, não passa vergonha, mas faz parte da vida de quem está exposto. Faz parte. O que eu vou fazer? Dar risada. A Janete que fala, você vai cantar, você vai errar. O que a gente vai fazer? Rir da tua cara. E você continua cantando. Vocês entendem? Uma vez eu tive uma ministração, por incrível que pareça, sobre permitir rir de você quando você erra. Os outros riem e você não querer matar a pessoa de raiva. Gente, isso é natural, porque a gente vai errar. A gente vai rir um da cara do outro, né, Mateuzinho? A gente morre de rir um da cara do outro lá no trabalho, a gente erra e ri um do outro. E faz parte da vida. E vai acontecer 1000 vezes. E a gente vai seguir. E a gente vai seguir. Né? Faz parte, no ministério também faz parte. A gente não pode enterrar o talento por medo de errar. A gente tem que ir, saber que a gente vai errar, que vai falhar, mas que vai obedecer ao Senhor. Primeiro é obedecer ao Senhor. Nós temos alguns exemplos na Bíblia. Vou falar alguns aqui. Pedro, se nós estudarmos a história dele, nós vemos que um dia ele negou Jesus. Ele negou Jesus. Falaram, você anda com ele? Não ando, não. Não ando, porque ele estava com medo.
Mas depois ele se tornou um poderoso pregador. Mas primeiro ele negou. Ele podia ter falado, não, Senhor, não me use. Imagine, quando veio aquelas línguas de fogo, foi ele que se levantou lá para falar, isso aqui ninguém está bêbado, não. Isso aqui é o que dá a promessa. Se ele falasse, não, não posso falar porque eu neguei Jesus. Deixa eu ver. Acho que se fosse eu, ia ficar assim na minha cabeça. Aí ia passar o tempo, de tanto que ia ficar pensando. Lembra que a gente falou isso do Pentecostes? Se eu fosse Pedro, eu não ia falar. Se fosse o bispo, a gente ia embora antes, né? Então, cada um tem seus defeitos. Eu ia ficar... Não, se eu me levantar aqui para falar disso, vai que não é. Eu ia querer umas 3 confirmações, eu ia ficar com vergonha porque eu tinha negado Jesus, ia passar o tempo. Talvez ninguém falasse se fosse para eu. Ou Deus levantava outro. E é assim que... E ele, com medo, se levantou. Moisés tinha dificuldade de falar e teve que ir lá falar 1000 vezes com Faraó. Gente, você imagina falar com Faraó, com alguém que você pode entrar e te matar. Só isso que podia acontecer, né? E você ir com medo mesmo. Sem medo, né? Obedecer ao Senhor. Posso morrer? Posso, mas vou obedecer ao Senhor. Imagine que nós não passamos situações que podemos morrer para cumprir. E às vezes a gente tem medo só da exposição. E Moisés teve que ir lá falar várias vezes com Faraó, enfrentar tudo para libertar o povo que Deus tinha mandado ele fazer. Outra coisa, falando de sofrimento, Jó. Tem alguém que vocês acham que sofreu mais do que Jó? Sofreu e não negou a Cristo. Não negou a Cristo não, né? Não negou Jesus. Errei, Cristo não estava no Velho Testamento. Não negou Deus, não negou, ele ficou ali firme. O que mais? Outro exemplo. Paulo era perseguidor, ele mesmo falou, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Aquele dia que você está mais fraco, eu sou forte no Senhor. Para a gente entender que a glória dele, a capacidade vem dele. E eu acho que uma das coisas que a gente mais tem medo e que a gente mais fala que não, é de falar de Jesus para as pessoas. Eu vou falar, a pessoa não vai gostar. Será que eu falo? Deus abençoe. Será que eu falo, vamos para a igreja? Meu Deus, que medo de ser reprovado. Que medo que a gente tem de ser reprovado pela pessoa. Se você convidar a pessoa falou, não quero. O que vai acontecer se ela falar não quer? O que acontece com você? Ela vai te falar não quer e vai te dar um soco? Ela vai te falar não quer e vai te levantar uma arma para você? Não vai, você vai falar não vou. Mas você fez teu papel. Vê a pessoa sofrendo, fala um versículo, fala alguma coisa. Você fez seu papel. Você obedeceu ao Senhor. Às vezes a gente tem muita dificuldade de convidar. Medo de ser reprovado, de ser julgado. Vai ser julgado, gente. Vai ser julgado. A gente é julgado o tempo todo. Muitas vezes. Quantas vezes a gente vai ser julgado pelas nossas ações que nós vamos falhar? Eu vou falhar, serei julgada pelas pessoas. Mas você é uma pastora. Sou uma pastora e erro também. Sou uma pastora e passo raiva também, infelizmente. Queria não passar por ser pastora, mas sou humana, apesar de ser pastora. Vou passar raiva. Eu estava vendo um vídeo daquela pastora Raquel. Ela falou, eu tive vontade, eu quero matar aquela pessoa. Vocês já viram? Ela, matar não, porque eu sou evangélica, só empurrar da escada. Isso acontece, gente, isso acontece. Às vezes a gente está tão preocupado em também procurar a falha dos outros, e esquece que nós também vamos falhar. Isso não nos impede de buscar a superação, de buscar a cura. Igual eu já falei aqui que eu escutei no congresso, você pode estar ferida, mas continua sendo parte de um exército. Vamos buscar a cura. Um soldado ferido, ele parou de ser soldado, se está numa guerra, ele vai estar lá sendo curado. Ele não vai estar na batalha naquela hora, mas ele vai ser curado e voltar à batalha. Então nós precisamos, e uma das coisas que nos impede muito é a nossa alma. É um limitador, é o nos acharmos inferior, nos acharmos pequeno, acharmos que não temos capacidade. Isso aconteceu quando nós vemos a história de Gideão. Mas eu sou aqui o menor da minha casa, estou aqui escondido para ninguém ver. E ele teve que enfrentar um exército. Será que dá medo enfrentar um exército, gente? Dá muito medo. Se ele estava malhando o trigo no lagar de medo, você imagina enfrentar um exército. É uma coisa absurda de superação, de vencer no Senhor. No Senhor. Nós vencemos no Senhor, porque a glória é dele. É só dele a glória. Timóteo também era jovem, teve que vencer pela juventude. Sou jovem, mas eu vou ser usado. Assim como jovens, crianças podem ser usados pelo Senhor. Talvez não tenham todas o conhecimento e a palavra dos adultos, mas tem para falar.
Mas tem para falar, tem algo para falar do Senhor. Davi, tão pequeno, enfrentou um gigante. Não é uma coisa tão diferente. Olha como Deus nos ensina. O gigante era gigante para qualquer estatura, certo? Um homem de 1,80 m ia ser baixinho perto do gigante. Agora, o Davi era mais baixinho ainda, menorzinho ainda. E Deus usou o improvável para derrotar. Deus sempre usa o improvável. Então, se você é o improvável, é você. Quantas vezes a pessoa fala, mas você é pastor? Pois é, eu sou, porque Deus escolhe quem não era para ser. Quem parece que não seria para ser, Deus escolhe assim. Não é só comigo, é com todos nós. Nossa, mas como que é? E como eu só disse sim para o Senhor, eis-me aqui. E é assim que nós temos que ser, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu cuide das crianças? O Senhor quer... Independente de ter um chamado aqui, ó, nós temos o chamado de ganhar as pessoas para Jesus. Isso é um chamado que Ele deixou para todos, de falar para o vizinho. Talvez você deu uns xingão nos filhos, aí você vai ter que falar para o vizinho do amor de Deus. Vai ter que falar. Ele viu lá tua gritarada, teus xingamentos, e como é que você fala de Jesus? Vai ter que falar. Vai ter que falar, eu sei, eu também sou falha, mas eu quero te dizer que Jesus é a melhor coisa, Ele está me ajudando a vencer. A gente tem coragem de falar isso? A gente parece que só quer falar de Jesus se a gente se mostrar muito perfeito, né? E não é assim. A gente não vai ser perfeito e vai falar dele. Olha, eu estava assim, ainda estou vencendo, mas eu sei que Ele é a melhor coisa, Ele é o único caminho para o céu. Independente das minhas falhas, Ele é o único caminho para o céu. Quantas vezes a pessoa falou para mim, nossa, mas você é pastora? Eu falei, mas você também não pode fazer. Você também não poderia sentir raiva. Não é porque eu sou pastora que posso sentir raiva. Você também não pode. Deus está vendo. Então nós precisamos o quê? Nos posicionar como os filhos de Deus. Saber que não somos perfeitos, mas nós temos que ir. Gideão foi com medo e tudo e foi. Pedro tinha negado Jesus e foi. Moisés era pesado de língua e foi. Não fizeram como o terceiro servo lá que enterrou o talento. Eles foram. Paulo tinha perseguido os cristãos e foi. Timóteo era novinho e foi, obedeceu ao Senhor. Nós precisamos nos levantar e ir. Se o que você tem na mão é ganhar, essas cadeiras vazias é o chamado de todos nós aqui. É a gente que não convidou alguém que não está vindo. É eu e você. Não é só a pastora, não é só... É todos nós. Alguém não está vindo que a gente não convidou. A gente podia estar trazendo as pessoas. Mas por quê? Falta coragem, a gente tem medo de falar. E nem se você estiver se convertendo não é motivo. Às vezes, quando a gente está se convertendo, a gente chama mais gente. A gente está torto, está se convertendo. Olha, a minha vida está assim, mas eu fui lá, olha, senti uma presença de Deus. Vamos comigo. Você não está perfeito, mas você está convidando. Só porque você sentiu o que você nem sabe explicar. Sentiu uma coisa boa e eu quero lá, eu quero aprender. Vamos comigo? Às vezes a gente convida mais quando a gente está no caminho que não está, e nem entende direito de santidade, do que quando a gente já está há tempo na igreja. Ah, é porque vão me julgar. Ah, é porque vão falar. Ah, porque eu sou falho. E a gente não obedece. Então, antes de a gente achar que chamado é só isso aqui, ó, chamado também é falar de Deus. Aonde a gente for, para desviado, para macumbeiro, para espírita, para quem for, falar, Deus te abençoe. Posso orar por você? Ah, vou orar. Qual que é a hora por tal? Oro, vamos orar por tal pessoa. Não, em nome de Jesus, que dia bom hoje, né? Que Deus abençoe o nosso dia. A gente pode falar isso para qualquer pessoa. Mas nós temos que obedecer, sem ter medo, sem enterrar aquilo que Deus colocou para nós fazermos. Permitir que Deus nos aperfeiçoe na sua graça. A graça, como Paulo disse, quando sou fraco é que estou forte. Senhor, eu estou fraco, mas eis-me aqui. E sempre vai ter esse sentimento, porque a glória tem que ser dele. Nós precisamos nos levantar e ir e superar para avançar, superar o que Deus tem para cada um de nós. Avançar, nisso eu estou bem, mas isso aqui eu preciso superar. Então como que eu vou fazer? Como que eu vou não temer nessa situação? Como que eu vou não paralisar nessa situação? Eu preciso ir. E se expor ao cuidado, à cura, né? Como eu falei, tantas coisas nos prendem. Pode ser feridas emocionais, podem ser tristezas da nossa alma, pode ser pecados, podem ser falhas, velha criatura gritando, então não vou fazer. Se exponha. Senhor, ó, eu sou assim, o Senhor sabe.
Eu reconheço que eu estou errado, eu quero mudar, mas eu não vou ficar sem fazer nada. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Eis-me aqui. Às vezes tem gente que nem vai na igreja e evangeliza mais que a gente para falar de Deus, né? Fala mais de Deus, segue mais a Deus do que a gente mesmo. Eu me lembro quando o bispo estava fazendo cirurgia, meu Deus, que tapa que eu levei na cara. A gente conversando, crente ali conversando. Claro que todo mundo conhecia o bispo, lógico, né? Todo mundo conhece ele em Bauru, não tem como. Mas ele vai fazer cirurgia, mas não precisa, vai fazer. E tinha uma senhora, e a gente ali conversando, que a filha dela tinha tirado, ia fazer uma cirurgia, acho que de tirar o útero, e encontraram um câncer, tiraram o ovário, iam tirar mais uma parte. Eu sei que a cirurgia ficou extensa. E nós ali olhando, né? Não, vai dar tudo certo. Não, ela queria parar a cirurgia, deixar ela embora. A gente falou, não, agora que começou, faz. A gente conversando. E a mulher nem era crente. Sabe o que ela falou? E eu, uma crente, conversando um monte aqui. Sabe o que ela falou depois? Nossa, a gente conversando. Sabe o que a gente devia ter feito? Orado. Eu queria me sumir ali, né? A mulher que nem era crente. Nossa, na vez de a gente ficar conversando, a gente devia ter dado a mão e orado. Sabe quando você quer sumir? Aquela que nem era crente pensou nisso. E eu é a outra moça conversando das igrejas, de congresso. Olha, que coisa boa. Mas a gente podia ter dado a mão, como aquela moça que nem era crente queria, naquela hora ia fazer mais efeito. A gente não estava atenta para isso. Mas deveria. Queria sumir, queria virar uma poça e sair correndo. Mas não estava atenta. E aquilo acho que ia ser muito providencial para a vida daquela mãe que estava sofrendo naquele momento. Né? Descobrir um câncer assim, tão avançado, tendo que tirar o que nem esperava. E a gente preocupada com os congressos, com as igrejas ali e tal. Então a gente tem que estar sensível, né? Talvez falar, mas será que ela... Eu realmente nem tinha pensado em orar, estou sendo sincera. Eu tinha pensado e não fiz. Não tinha pensado, eu estava conversando com a moça de outras coisas. Não tinha nem um minuto. Mas se eu tivesse, não tive coragem. Tem que ter coragem. As pessoas clamam, elas têm sede, elas precisam de Deus, precisam de uma palavra. E às vezes a gente não está atento para isso. Então nós precisamos, queridos, estar atentos. Nós precisamos querer superar. Pensa aí no seu medo, o que te trava? O que te trava, que é a pior coisa que você acha. Não consigo. Eu acho que uma das coisas, nós, tanto eu como vocês, todos nós, é convidar mais gente para vir para a igreja. É trazer mais gente mesmo, convidar. Isso nós precisamos superar, gente. Isso está fato. Essa é a primeira superação nossa. Minha e sua. Todo mundo. Todos nós. Superar. Agora a segunda, o que você acha que você tem aí dentro que precisa superar? Pensa o medo, alguma coisa que te trava de fazer mais para o Senhor. De obedecer, de realmente falar, Senhor, eis-me aqui, o que eu posso fazer mais? Às vezes é lá na tua casa mesmo. Teus testemunhos na casa, só faz todo mundo sofrer em casa, né? Às vezes a gente é tão educado na igreja e em casa a gente não é tanto. Às vezes é isso, precisa melhorar, para dar um bom testemunho para os filhos, para verem o Senhor na nossa vida, uma coisa. Não estou dizendo que essa seria tudo, essa é uma coisa. Outras coisas que a gente precisa superar. Não, eu vou superar, eu tenho vergonha, mas vou. Eu tenho vergonha, mas vou mesmo assim. Vou com vergonha, mas vou. Vencendo. Então, pense nisso. O que nós precisamos superar? Tanto Deus colocou, tanto na Bíblia tem de pessoas que se superaram. Na verdade, todas, né? Todos tiveram uma superação. Se você olhar, todos. Sara engravidou na velhice. Certinho, né, gente? No tempo certo ela engravidou. Crendo que Deus ia dar o filho com 90 anos. A gente era capaz de já estar super amargo, reclamando. Que Deus é esse que não faz nada. Aí depois que tem filho, Deus quer recolher, né? Pediu lá para Abraão sacrificar. Então tem tudo isso. Depois vem os patriarcas, né? Depois vem os filhos de Israel, que foram as tribos, 12 tribos. Ô, irmãozarada para brigar, né, gente? Ai, meu Deus. Tudo gente falha. Tudo gente... E abuso, e não sei o quê. Tanta coisa. Todos os juízes que o Senhor levantou eram pessoas que precisavam de superação, que tinham que vencer. Tudo tinha que vencer. E é assim na nossa vida também. É assim na nossa vida. Esther lá se preparando e ainda veio o decreto que vai matar todo o povo. Agora cheguei, aleluia, né? Rainha, vai matar o povo da rainha. Vocês entendem? É tudo para Deus nos mostrar que nós precisamos superar. Que nós precisamos ir além, superar. Davi nem se fala, né, gente? Foi ungido rei. Aí o rei queria matar o futuro rei várias vezes.
e pequeno para vencer o gigante. E depois que fica com a mão ensanguentada, né? Aí peca. Aquela loucura. Quanta coisa aconteceu de superação, de vida, de vitória. A gente lesse mais, a gente ia ver que a gente é tão fraco quanto e tão digno não, seria tão propício a ser usado pelo Senhor como foram, porque a glória é dele. Que a glória é dele, a capacidade dele, é o poder dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza e que nos permite fazer a vontade dele. O mais difícil de tudo não é vencer as fraquezas, é enterrar o talento, é não fazer por medo. Isso é o pior de tudo. Se exponha à cura. Eu preciso de ajuda, me ajuda nisso, eu preciso de cura, eu preciso vencer isso, não consigo. Me ajuda, Senhor, me ajuda, pastor, me ajuda, bispo, me ajuda, líder, me ajuda, ora comigo, eu quero vencer, eu quero ir, não estou conseguindo trazer ninguém para a igreja, não consigo convidar, tenho vergonha de falar, vamos orar comigo. Sabe, a gente tem tanta coisa para expor, para ser curado. Ora comigo, me ajuda, né? E não esperar só que a gente tenha uma bola de cristal, enquanto a pastora não descobrir o que eu tenho, aí, então eu estou aqui guardado, está enterrando o talento por medo. A gente tem que expor. Está tudo bem? Quando a gente pergunta tudo bem, está tudo ótimo. Era a tua oportunidade de falar. Não falou, enterrou o talento, enterrou a ferida, tudo. Tem que vomitar já. Não está tudo bem. Assim. Estou com raiva, quero matar um. Não sei se é só eu que tenho essas vontades, mas se você, né? Estou aperfeiçoando. Então, você expõe ao Senhor, me ajuda. Não gostei disso. Então, expõe ao Senhor, expõe ao Senhor. Expõe ao Senhor. Eu sei que meu chamado é cantar ao Senhor. O Senhor me chamou, mas não é toda vez que eu tenho vontade de cantar, gente, sinceramente. Mas eu venho, eu adoro o Senhor. Quer dizer, nossa, que eu toda vez, o que eu mais quero fazer, eu quero, adoro o Senhor, mas que eu tenho vontade, às vezes eu tenho vontade só de ficar sentada. Fazer nada, para ser sincera. Quando tem um congresso que eu vou só ficar sentadinha ali, ai que delícia, só sou filha aqui. Amo o Senhor, estou aqui para servir o Senhor, cumprir o chamado. Mas também tenho isso. Ué, o que eu vou fazer? A gente também tem. Está cansado, está com dor de cabeça, não dormiu direito, está exausto. E a gente vem, prepara a palavra, obedece ao Senhor. O que o Senhor tem para nós? Então nós temos que nos expor com tristeza, com fraqueza, nos sentindo muitas vezes incapazes, mas nos expondo ao Senhor. Isso faz a diferença. E eu quero que essa palavra te anime a se superar. Quero que você supere.